Na Igreja Cristã Rede Acolher, amém? E estamos fazendo uma série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Efésios, e hoje estamos no capítulo 3, amém, irmãos? Glória a Deus. Você está acompanhando as ministrações, seja pela internet, seja aqui no culto. Tem sido bênção a carta de Efésios na sua vida? Amém? Glória a Deus. Primeiro capítulo nós falamos de 7 revelações que consolidam a nossa fé. 7 revelações que consolidam a nossa fé, porque nos traz um alicerce sustentável, onde possamos embasar naquilo que cremos. Falamos na semana passada sobre a dinâmica da salvação. Ali nós exploramos muito a doutrina da graça, a dinâmica da salvação, que tudo que nós pudermos fazer para sermos salvos ainda não seria suficiente. Por isso nós esperamos no Senhor, nós esperamos na sua graça. E hoje a palavra-chave do capítulo 3 é a palavra mistérios. Amém? Glória a Deus. Então abra comigo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos nos reunir na sua casa de oração, de podermos, Senhor, parar para refletir, para meditar na sua palavra, para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós, o banquete que o Senhor nos preparou essa noite, Pai. Senhor, uma vez mais, peço perdão pelos nossos pecados, peço, Senhor, que a tua graça nos basta nesta noite, e que já oramos, já louvamos, já ministramos, Pai, mas nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Nós queremos sentir o teu poder, o poder da pregação do teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, vem com poder e graça, derrama, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas essa noite, Pai, em nome de Jesus. E eu repreendo todo inimigo do evangelho, eu repreendo toda a oposição maligna das trevas, Pai, e que a tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu prego muito de forma temática, né? Nós temos um tema e ali nós vamos buscando alguns versículos que embasam determinado assunto, e isso é uma bênção, né? Nós temos visto mensagens maravilhosas saindo desse tipo de pregação, da pregação temática. Mas, irmãos, nesses dois domingos eu tenho confessado aos irmãos que a minha alma tem se alegrado muito de simplesmente ministrar a palavra do jeito que ela é. Ministrar a palavra versículo por versículo, expositivamente, mostrando o que o autor realmente queria falar na época que escreveu, porque nós não temos, os versículos não foram escritos isoladamente, né? Os versículos eles foram escritos dentro de um contexto, e nós temos encontrado um contexto que tem edificado muito as nossas vidas. Amém? E nós estamos chegando hoje na metade do livro, né, que é o capítulo 3, e muito provavelmente vamos ter aí mais 3 semanas pela frente para meditar na palavra do Senhor, amém? Então em Efésios capítulo 1, capítulo 3, nós vamos começar aqui o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor, Efésios 3, 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Eu vou ler mais uma vez. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Lembra na primeira introdução, quando nós falamos que essa carta de Paulo aos Efésios, ela faz parte das cartas da prisão. Ela foi escrita enquanto Paulo estava preso pelos romanos, quando ele foi acusado pelos seus próprios irmãos, os judeus, de profanar o templo. E ele apelou a
julgado num tribunal romano, no caso por César. Só que ele ficou aguardando esse julgamento em prisão, que durou anos, amém? E aqui, irmãos, quando eu leio esse primeiro texto, esse primeiro versículo, eu vejo aqui já um mistério. Eu já consigo enxergar aqui que existe um mistério de uma causa. Porque aqui Paulo ele não está falando que foi por causa dos romanos, ele não está falando que foi por causa dos judeus, ele não está falando que foi por causa da igreja. Aqui ele está falando que foi por causa dos gentios. Por esta causa é que eu sou um prisioneiro. Isso é um mistério, meu irmão e minha irmã, porque ninguém quer ser privado de sua própria liberdade. O que daria o homem pela sua própria liberdade, né? Nós não queremos, nós queremos ser livres. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. E aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma dimensão um pouco mais profunda do que é o Evangelho. O Evangelho que leva um cristão, que leva um obreiro, que leva um pastor, que leva um apóstolo ao nível de ser preso por causa do Evangelho. Preso por uma causa. Por causa de vós, eu sou um prisioneiro de Jesus. Nós temos o pastor Brian, tem sido um grande exemplo para nós. Ele já voltou para Uganda essa semana. Não houve tantas despedidas, né? Porque eu estava trabalhando, ele foi no meio da semana. Mas a Renata acho que soltou umas lagriminhas lá. A gente aprendeu a amar aquele homem de Deus. Até a Eloá, que no começo estranhou tanto, né? Depois falou, cadê o pastor Brian? Nem perguntava mais do pastor Edinho. O pastor Edinho ficou passado para Eloá. Só perguntava, cadê o pastor Brian? Aí Pacum vai explicar para ela que agora ele está na África, né? Voltou para a casa dele. E ele teve essa experiência que Paulo diz. O pastor Brian, ele ficou 21 dias preso. 21 dias, Paulo ficou muito mais. Num cárcere na China. Ele pregou o Evangelho na China durante 5 anos. E Deus falou para ele que ele iria passar por tribulações. E ele aceitou, ele tinha a opção de rejeitar aquelas tribulações, mas ele aceitou e ele foi preso, irmãos. Ele diz que quase morreu naquela prisão. Durante 21 dias, ele foi prisioneiro de Jesus Cristo, por causa dos irmãos lá da China. E ele pregando assim, no púlpito, 50 policiais cercaram a igreja e ele saiu algemado por pregar a palavra de Deus. É um mistério, irmãos. O mistério de estar preso por uma causa, de pagar o preço por uma causa, não importa qual seja esse preço. Aqui Paulo, ele estava dizendo, por esta causa eu sou prisioneiro, por vós, de Jesus Cristo, amém? É um princípio, é uma causa que nós ainda não conhecemos, é muito superficial para nós, chegar ao ponto de ser privado da liberdade. Alguns até morrem por causa do Evangelho, que se entregam e não renunciam, e não negam a Cristo. Esse é um mistério, irmãos, que eu e você precisamos compreender. A partir do versículo 2, o versículo 2 e 3, ele fala do mistério da dispensação da graça. Olha o que ele diz, versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco, para convosco me foi dada. Versículo 3: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de
Amém? Glória a Deus. Esse é um mistério maravilhoso, a dispensação da graça. Tem um texto, irmãos, que é um pouco mal utilizado pelo povo de Deus. Tem um versículo que diz assim, eu não lembro muito bem a referência, mas é um escrito de Paulo, que ele diz assim: o que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém. Conhece esse texto? Já mencionou esse texto alguma vez? Amém, né? Só que nós paramos por aí, nós paramos no que Deus preparou para os que o amam. Mas o versículo continua, e ele diz: dos quais Deus nolo revelou pelo Espírito Santo. Então, o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que o coração do homem não conseguiu ainda imaginar, o Espírito Santo tem revelado aos seus servos. O Espírito Santo tem revelado aos homens e mulheres de Deus. Existe uma revelação que o Espírito Santo está trazendo para a igreja que o mundo não conhece. É um mistério que nós estamos no ano aceitável do Senhor. Nós estamos no período que aqui o apóstolo Paulo chama de dispensação da graça. Por que dispensação da graça? Nós entendemos e somos de uma visão dispensacionalista, e nós cremos que Deus lidou com a história, com os homens, de diversas maneiras durante a existência do homem. Então houve várias dispensações. A dispensação da inocência, lá com o Jardim do Éden, Adão e Eva. Depois nós temos a dispensação da consciência, quando o homem pecou e teve consciência do pecado. Nós temos também depois a dispensação dos patriarcas, que vem ali de Abraão, Isaac e Jacó. Temos depois a dispensação da lei com Moisés, e a dispensação depois da graça, que é a que a gente vive hoje, a dispensação do ano aceitável do Senhor. Sabe o que isso significa? Porque é um mistério. Um mistério por quê? Porque Deus tinha feito uma aliança com um povo étnico. Ele tinha feito uma aliança com um povo chamado Israel. E esse povo, ele excluía todo o resto do mundo. Se eu não nascesse judeu, eu não tinha oportunidade de me aproximar de Deus. Eu não tinha oportunidade de receber a salvação eterna, porque ainda Cristo não tinha efetuado a sua obra. Os judeus, eles viviam numa aliança que foi depois renovada. Ela foi na verdade substituída por uma nova aliança, que é a aliança do poder do sangue de Jesus Cristo. Uma aliança que tira essa limitação em que Deus tinha só uma aliança com um determinado povo, e agora Ele abre a possibilidade para toda a humanidade crer no seu Filho Jesus Cristo e também ser salvo. Receber esse mistério de salvação através de Jesus Cristo. Porque aqui ele fala, no versículo 5, ele fala: no qual noutros séculos não foi manifestados aos filhos dos homens. Antes não havia essa perspectiva de salvação, não havia essa perspectiva que hoje nós podemos esperar, a esperança de que podemos sim ser salvos. Meu irmão, nós precisamos compreender a dimensão do que Cristo fez por nós. É algo extremamente profundo que o mundo não conhecia até 2000 anos atrás. Mas quando Ele veio, Ele pregou, o Espírito Santo manifestou essa revelação em nossos corações, e hoje nós, pela graça, nós podemos receber Jesus, nós podemos aceitar esse amor, nós podemos entregar a nossa vida para Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus? Mas você já entregou de verdade, irmãos? Ou nós estamos acostumados a ser evangélicos? Porque entregar a vida para Jesus é algo bastante
né, profundo, né? Porque se eu dou a minha vida para Jesus, isso significa o quê? Que a minha vida não me pertence mais. Então, se eu entreguei a minha vida para Jesus, então agora Ele é o dono da minha vida. Glória a Deus. Você está disposto a entregar a sua vida para Jesus? A renunciar o seu próprio desejo para poder cumprir o propósito de Deus na sua vida? Quando Deus falar não, você simplesmente querendo, mesmo a sua alma, o seu coração desejando, mesmo assim você vai dizer não, porque o meu Deus disse que não. O Evangelho, irmãos, é algo muito mais sério do que muitas vezes nós vemos nas igrejas evangélicas. Nós temos visto uma polarização muito grande de igrejas, e hoje, se essa igreja aqui não me agrada, eu vou na outra, e se a outra não me agradar, eu vou na outra. Parece que é um fast food evangélico, que todo mundo, você pode, eu quero um alimento rápido aqui, eu quero receber a minha bênção e ir embora, eu não posso ficar aqui muito tempo não. Compromisso? Não, esse negócio de compromisso já é coisa do passado. O que eu quero agora é a minha bênção. Irmãos, isso não é o Evangelho. O Evangelho é muito mais que isso. O Evangelho é um mistério revelado de que antes nós não tínhamos chance. O homem, se não nascesse na casa de Israel, ele não tinha chance. E mesmo na casa de Israel, ele tinha que crer no Messias. Ele tinha uma perspectiva de salvação. Porque pela lei, eles também não poderiam ser salvos. Porque a lei veio como um aio, só para tomar conta, veio como ali um tutor, só para esperar, aguardar, proteger ali, enquanto o que é legítimo viesse, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Porque aí ele fala no versículo 6, ele fala a saber, ou seja, tudo esse mistério que eu estou falando, essa dispensação da graça, tem uma explicação para isso. Aí ele diz no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo pelo Evangelho. Participantes da promessa pelo Evangelho. A promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó. As promessas que são descritas no Antigo Testamento, como por exemplo Deuteronômio capítulo 28, que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidar de guardar todos os seus preceitos, todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, então todas essas bênçãos virão, te seguirão e te alcançarão. Não é você que vai atrás da bênção, é a bênção que te alcança, é a bênção que vem atrás de você, é ela que te segue, meu irmão. Glória a Deus. Nós temos acesso agora, por causa do que Jesus fez, desse mistério. Esse está consumado, é muito mais do que uma morte numa cruz. Esse está consumado, é a nossa salvação eterna que Deus estabeleceu, é o mistério da dispensação da graça. Hoje é de graça, mas a porta da graça vai se fechar. Haverá um dia que as pessoas buscarão o Senhor e não o acharão. Haverá um dia que as pessoas buscarão: mas eu quero Jesus, mas a porta da graça estará fechada. E nesse dia, sabe como as pessoas serão salvas? Pagando com a sua própria vida. Esse dia será um dia de muita tribulação para aqueles que estiverem aqui, amém, irmãos? Eu não vou estar, irmãos, eu vou subir antes, amém? Os pós-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas, que fiquem, eu quero é subir antes. Eu quero é quando a trombeta soar, eu vou olhar para o céu e eu vou falar: o meu Senhor vive, Ele veio para me buscar. Eu não vou ficar nessa terra, porque eu ficarei com Ele para toda a eternidade. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, porque nós esperamos a volta do Rei, nós esperamos o mistério da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que você precisa ter nos seus lábios. Nós precisamos pregar, irmãos. Estamos na dispensação da graça.
partir do versículo 7, do 7 ao 9, nós encontramos aqui o mistério das riquezas de Cristo. Olha que interessante, versículo 7, diz assim a palavra: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve ocultos em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aqui Paulo ele se identifica como um ministro do dom da graça. Aqui ele se identifica como um portador de uma mensagem que é pregada debaixo de um poder. Ele fala, segundo que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Aqui Paulo ele já está assumindo a sua incapacidade na missão que Deus lhe deu. Ou seja, ele está dizendo que ele é ministro do dom da graça de Deus. Ou seja, ele só poderia cumprir o chamado que Deus tinha dado para ele por causa do poder de Deus. E isso, irmão, vale para mim e vale para você. Nós não podemos, irmãos, fazer a obra de Deus com a força do nosso próprio braço. Nós não podemos, sair, vir para a igreja, cultuar, buscar, evangelizar. Nós não conseguimos isso com a nossa própria capacidade humana. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê o dom da graça para pregar o Evangelho. O dom da graça para, debaixo do poder de Deus, poder fazer a obra de Deus. O poder de Deus é isso, é fazer aquilo que eu e você nunca poderíamos fazer, é ser aquilo que eu e você nunca poderíamos ser, é estar aonde nós nunca poderíamos estar. Estar no centro da vontade de Deus é não depender de nós mesmos, é não depender da nossa capacidade intelectual, ou até mesmo da nossa capacidade espiritual. Amém, irmãos? Porque às vezes o irmão tem um dom e ele se apoia naquele dom para exercer o seu ministério. Irmão, o nosso ministério tem que estar alicerçado nisso aqui, irmãos. É na palavra de Deus, é no dom do poder e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi revelado pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, irmãos. E aqui ele fala, versículo 8, ele diz que ele é o mínimo de todos os santos. Ele é o mínimo de todos os santos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele aqui se coloca como o mínimo de todos os santos. Ele viu Jesus, ele subiu ao terceiro céu, ele viu coisas incompreensíveis, ele viu coisas que as palavras humanas não podem pronunciar. E aqui ele está dizendo que ele é o mínimo de todos os santos, ele é o mínimo de todos os obreiros, ele é o menor de todos. Isso significa uma coisa, irmãos, que nós precisamos nos afastar sempre do orgulho espiritual. Não é porque você prega bem, não é porque você ora bem, não é porque você profetiza bem, não é porque você ora pelos enfermos, eles são curados, não é porque você faz a obra de Deus de um evangelista, que você fala e as pessoas vêm para Jesus. Não é pelo poder do dom que há em você, mas é pela graça. Eu e você somos os menores do Jardim Guarani. Nós somos os menores do Jardim Guarani. Não falta igreja neste lugar. Em cima tem uma igreja, atrás tem outra igreja, na frente tem outra igreja, do lado tem outra igreja. Nós estamos aqui pela graça. Somos os menores. E nós não estamos aqui por outro motivo, senão para ministrar a obra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E aí ele fala aqui, no versículo 8, depois que ele fala que ele é o mínimo, aí ele fala que lhe foi dado uma graça de anunciar entre os gentios. Se você não sabe o que é gentil, gentil é todo o povo que não é os judeus.
que não são os judeus eram chamados de gentios. Então todo o resto do mundo era gentil. Os brasileiros são gentios, né? Os americanos são gentios. Todos os que não são israelitas são considerados como gentios. Não é que é gentil de gentileza, tá, irmão? Amém? Então aqui ele diz de uma graça que foi dada para anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, por meio das boas notícias, por meio desta palavra que nós estamos falando nesta noite. E aí ele fala que as riquezas incompreensíveis de Cristo, ele fala que ele queria anunciar essas riquezas incompreensíveis de Cristo. Meu irmão, é um mistério aquilo que Jesus Cristo é, irmãos, porque Jesus, ele é Deus, 100% Deus, e ele se esvaziou da sua glória para ser 100% homem, irmãos. Isso é um grande mistério, as riquezas incompreensíveis de Cristo, porque ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra que somos pó, e ele ao mesmo tempo possui todo o poder, ele possui toda a glória, ele possui toda a honra. O nome dele, todo joelho se dobra, no céu, na terra, debaixo da terra, na igreja, nos santos, todo joelho se dobrará diante daquele que reina, diante daquele que vive. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você. Isso é uma riqueza incompreensível. Como os anjos indagam, meu irmão, os anjos indagam o que é esse mistério, como Deus amou tanto um ser imperfeito como homem, pecador, porque os anjos que pecaram, eles não teve misericórdia, eles foram banidos, eles foram castigados. E quem é esse ser humano que Deus, além de amar tanto, enviou seu filho para morrer no lugar deles? Isso é uma riqueza incompreensível. O mundo não entende. O mundo pensa em Jesus morto numa cruz com uma coroa de espinho, como é colocado em crucifixos. Mas nós conhecemos um Jesus todo-poderoso, um Jesus El Shaddai, um Jesus Pantocrator, um Jesus que estava lá com Deus no começo da criação, dizendo haja luz. Ele era o poder da criação, ele estava com Deus, ele não tem princípio, não tem fim, ele é o alfa, o ômega, ele é o todo-poderoso Jesus, o nosso Senhor, ele é o teu Senhor, irmãos. O que é essa tribulação que você está vivendo? O que são esses problemas que se levantam contra você? Se Jesus morreu no seu lugar, ele conquistou uma posição que nunca você poderia conquistar. Ele te fez ser filho de Deus, ele te criou, ele estava com Deus aí na criação. Ele fala isso aqui no versículo 9, ele diz assim: demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, porque dele e para ele são todas as coisas, porque dele e para ele são todas as coisas. Ele está ele é a demonstração visível de um Deus invisível, ele é a manifestação da glória de Deus. Hoje nós temos um semelhante a nós, que é semelhante ao Pai, o unigênito, o único da mesma espécie, edição limitada. Amém? Glória a Deus. Versículo 10 ao 12, ele fala de um mistério que é a multiforme sabedoria de Deus. Olha o que está escrito no versículo 10, diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém? O que é essa multiforme sabedoria de Deus?
essa multiforme, essa palavra multiforme dá uma ideia de multifacetas, como um diamante, né? Um diamante, ele tem vários ângulos, né? Ele tem várias facetas, e cada vez que você vira ele de um ângulo, você tem um brilho diferente, você tem ali ele absorve a luz, né? E ali ele até fica com algumas cores. A beleza de um diamante não é a sua uniformidade, mas é a sua multiformidade. E aqui Deus está falando, o apóstolo Paulo, que essa multiforme sabedoria de Deus, o que Deus, como Ele age, da maneira que Ele revela, da maneira que Ele faz, essa multiforme sabedoria, ela foi revelada pela igreja. Ela foi revelada pela igreja, através da igreja. Por que multiforme sabedoria? Porque, irmãos, nós somos um corpo, mas cada um somos diferentes uns dos outros. Um tem um dom, o outro tem um dom diferente. Um prega de uma maneira, outro ora de outra maneira. Um profetiza, o outro cura, o outro anuncia revelações, o outro anuncia calamidades. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, quando nós, seres humanos imperfeitos, somos multifacetas da sabedoria de Deus. Quando os principados e potestades, aqui não está falando de demônio não, tá, irmãos? Porque a gente pensa em principado e potestade sempre do lado negativo, né? Mas principados e potestades é uma hierarquia angelical, seja para o mal, seja para o bem. E aqui existem anjos de altas patentes, aqui no caso principados e potestades, que eles estão recebendo revelação de Deus através da igreja. Olha a importância que você tem, irmãos, para o reino de Deus. Olha a importância que Deus depositou em nós como igreja, para manifestar isso até a anjos, até a seres poderosos, que estão aguardando essa revelação da multiforme sabedoria de Deus. Você não é pouca coisa, meu irmão. O mistério da multiforme sabedoria de Deus é quando eu e você compreendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos. Nós víamos falando no carro sobre a pastora Ludmila Ferber. Ela está acometida de um câncer. E ela diz, eu escolhi crer. Ela diz isso, eu decidi crer. E ela luta pela sua cura, ela luta pelo seu milagre. Mas nós víamos falando no carro e meditando sobre isso. E pensando, Deus, Ele tem o controle total de tudo, irmãos. A vida e a morte está nas mãos de Deus. Ainda que eu lute, pedindo, clamando, e devo fazer isso, a decisão está nas mãos dele. E o que ele decidir para a minha vida é o melhor. A multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada através da minha vida. Por quê? Porque ainda que haja algo que venha sobre a minha vida que não seja do meu agrado, ainda assim eu continuo glorificando a Deus, eu continuo adorando a Deus, eu continuo dizendo como Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E nós somos sim diferentes, nós somos sim essa sabedoria de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque não importa a situação, não importa a tempestade que você está passando, você precisa continuar firme, porque Deus espera de você para revelar aquilo que Ele tem para revelar ao mundo. No versículo 13 ao 17, ele fala do mistério da intercessão. A pastora Renata citou esse texto, só que ela só falou por causa disso me põe de joelhos, né? Hoje nós vamos ler aqui até o 17. Então o versículo 13 diz assim: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a
família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Amém? Glória a Deus. Aqui ele dá um motivo pelo qual ele estava orando, pelo qual ele estava se colocando de joelhos. Ele fala que para os irmãos que eles não se desfalecessem pelas tribulações, ou seja, ele estava preso. Imagine que eu fosse preso, e aí vocês iam ficar, puxa, mas o pastor foi preso porque estava pregando aqui na igreja, né? Que tribulação que ele está passando por causa de nós, e é por causa de vós mesmo, que ele fala lá no versículo 1, é por causa de vós que eu sou prisioneiro. E aí ele fala, olha, mas não fica triste com isso, não desfaleçais, não fica aí chorando, se lamentando, porque eu estou nessas tribulações. Por quê? Porque essas minhas tribulações, elas são para a vossa glória. Glória a Deus. As minhas tribulações são a sua glória. Aqui ele nos fala, irmãos, de algo muito importante: as marcas de guerra espiritual. Porque Jesus, ele recebeu os cravos na palma da mão e nos seus pés. E diz a Bíblia que depois que ele ressuscitou com o seu corpo glorificado, ainda as marcas dos cravos estavam lá. Eram cicatrizes que vão ser lembrados por toda a eternidade. Quando estivermos na glória, nós vamos estar com Cristo, e nós ainda vamos olhar para as mãos dele, vamos olhar para o seu lado, que o soldado ficou uma lança no seu lado. Nós vamos olhar para os seus pés e nós vamos dizer: Jesus, valeu a pena. Marcas eternas de tribulação são transformadas em peso de glória. São transformadas em peso de glória, irmãos. Por isso que nós não podemos encontrar tristeza em meio às tribulações, agonia, aflição em meio às tribulações, porque as nossas tribulações, elas vão gerar cicatrizes espirituais que vão ser vistas por toda a eternidade. Glória a Deus. Principalmente aquelas que nós sofremos por causa do Evangelho. Quando você é recriminado, quando você é maltratado porque é crente, porque é cristão, isso tudo é um peso de glória. E aí ele começa a dizer no versículo 14: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala aqui o mistério, o nome que toda a família toma. Toda a família toma o nome de Jesus, mas não é só a família na terra. Aqui ele fala a família dos céus e a família na terra. O nome de Jesus é algo extremamente poderoso, que toda a família deve tomar o nome. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, nós precisamos compreender o peso desse tipo de nome que nós carregamos, o poder que há no seu nome. Ele diz aqui: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados. Essa palavra corroborado significa comprovado, para que seja manifestado, para que seja estabelecido na vida de cada um de nós com poder. O poder de Deus, irmãos. Às vezes a gente quer poder, a gente só quer poder, a gente ora poder, a gente fala poder, a gente quer os dons do Espírito, a gente prega o poder. Mas, irmãos, aqui nós vemos o poder vindo em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos sofrimentos, para que, segundo as riquezas da sua glória, aí ele fala, com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Cristo habita no seu coração, irmão? Amém.
Cristo habita pela fé no nosso coração, mas isso é uma realidade cotidiana. É na terça-feira, Deus habita no seu coração. Deus habita no seu coração na quarta, no sábado. Porque a gente está na igreja só de sexta e domingo, né? Aleluia. Cristo habita em nossos corações. E isso é um mistério da intercessão. É um mistério aqui. Paulo está falando assim: olha, eu vou me pôr de joelho para pedir para Deus te dar uma cura. Eu vou estar aqui me pôr de joelho para pedir para Deus te dar uma bênção. Afinal, vocês estão passando aí algumas aflições, algumas necessidades. Não, aqui Paulo está intercedendo para que aqueles irmãos fossem confirmados no poder e que Cristo habitasse no coração deles. Glória a Deus. Era para isso que Paulo estava orando, para que eles fossem fundamentados em amor, para que eles estivessem arraigados em amor, para que eles estivessem conectados em amor. Esse é o mistério da intercessão de Paulo, porque as demais coisas, meus irmãos, vão ser acrescentadas. Aleluia. As demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais são demais, irmãos. O que mais importa para nós cristãos legítimos é aquilo que nós estamos aprendendo com Paulo. É que nós temos que buscar as excelências de Deus, irmãos, as coisas maravilhosas de Deus. Não dá para ficar ainda naquela primeira infância do Evangelho e falar: eu quero pagar a conta, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, vamos viver coisas mais superiores, vamos viver a um mistério da multiforme sabedoria de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso que é bom pregar isso positivamente, porque aqui eu não estou escolhendo nada. Eu não estou pensando aqui um versículo e tirando uns da frente. Esse versículo aqui me incomoda, melhor. Isso aqui é difícil, deixa para lá isso aqui. Não, irmãos, aqui o Senhor está nos mostrando a palavra como ela verdadeiramente é. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí eu já estou indo para o fim. O mistério do amor de Cristo. Versículo 18 e 19 diz assim: poderdes. Isso aqui ainda faz parte da mesma oração de Paulo, né? Sendo arraigados e fundamentados em amor. Aí no 18 ele diz: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Irmãos, olha o que nós acabamos de ler. Aleluia. Quando ele começa aqui a colocar as coisas, as dimensões de medida, ele fala aqui de largura, de comprimento, de altura, de profundidade. Aqui ele está falando que existe um mistério a ser revelado para a igreja de Cristo, para que poderdes perfeitamente compreender. Como que compreende, irmão? Compreender perfeitamente, junto com todos os santos. Não é uma revelação para o pastor. Vou lá para o pastor. O pastor né? Dá até uma auréola assim, né? É uma luz que sai. Você não vê a luz que sai atrás do pastor? Não, irmãos. É para compreender juntamente, perfeitamente, com todos os santos, qual é o amor de Cristo que excede todo entendimento. É para isso que Paulo está intercedendo pela igreja. É para isso que Paulo está se colocando de joelhos. Pai, eu estou orando, te pedindo que o Senhor dê a compreensão para aquele povo, que o amor de Cristo é muito infinitamente mais valioso do que tudo que eles podem conhecer, do que a bênção, do que a revelação, do que a profecia, do que a cura, irmãos. Compreender o amor de Cristo é estar em
vida em favor dos seus amigos. E aí ele termina aqui dando um nó na nossa compreensão. Aqui ele termina aqui o versículo 19, nos colocando em bug, né? Como os jovens falam, bugou. Vai bugar agora, Daniel. Que ele fala assim: para que sejais cheios de toda. Toda já é completo, não é? De toda. Aí ele fala: a plenitude. Toda a plenitude de Deus. Como, meu irmão, eu e você podemos estar cheios de toda a plenitude de Deus, irmãos? A Paula ficou até com sono agora. Falou: isso não é pra mim não. Falou: misericórdia. Isso aqui não é arroz com feijão não, irmãos. Isso aqui é alimento espiritual que o Senhor está nos possibilitando somente por ler essas palavras. A palavra do Senhor é espírito e vida. Aleluia. Eu e você, nós podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Verdade. A compreensão disso ainda, meu irmão, nós estamos ainda muito aquém. O Deus que criou todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, o Criador todo-poderoso, Ele nos dá a possibilidade de sermos cheios de toda a sua plenitude. Por isso que os principados e potestades ficam aguardando a próxima revelação através da igreja, amém? E para encerrar, o mistério da bênção de Deus, o versículo 20 e o 21, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Olha, glória a Deus. Aquele, ouvinte, tem uma outra tradução aqui, ó. Cadê? Versículo 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Infinitamente mais. É infinita. Aquele que pode fazer, que é poderoso para fazer tudo muito mais, infinitamente além. Aleluia. Tudo muito mais, infinitamente além de tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar, segundo o poder que em nós opera. Esse é o Deus que você diz que entregou a sua vida. Glória a Deus. Esse é o Deus que você diz que serve. Esse é o Deus que você vem cultuar aos domingos. Um Deus que pode fazer tudo infinitamente mais. Deus me cura. Não, se Ele quiser me curar, Ele ainda tem um propósito na minha vida, né? Eu vou viver até quando Ele permitir. Se eu viver até os 100 anos, eu vou estar lá velhinho pregando a palavra, irmãos, discipulado nível 1, né? A fé que vence o mundo. Mas se Deus me quiser tirar antes desse tempo na terra, irmão, eu vou, porque Ele sabe infinitamente mais o que é melhor para mim. Aleluia. Amém. Ah, pastor, então não posso nem pedir. Peça, irmão, pede, fica à vontade. O que Deus aqui está nos levando é algo muito mais elevado. É uma dimensão um pouco maior. É estar enraizado em amor num Deus que é o Todo-Poderoso, amém? Amém? Glória a Jesus. Então, o primeiro é o mistério de uma causa, né? Para concluir aqui, só fazer um resumo, é o mistério de uma causa. Por que ele era prisioneiro, né? Por causa do Evangelho. E aqui, depois, ele é o mistério da dispensação da graça. É o ano aceitável do Senhor que nós vivemos hoje. E o mistério das riquezas de Cristo. Como que nós podemos compreender as riquezas incompreensíveis de Cristo, né? Aqui temos também o mistério da multiforme sabedoria de Deus, o mistério da intercessão, o mistério do amor de Cristo e agora o mistério da bênção de Deus, que é infinitamente maior de tudo aquilo que nós podemos pedir.
agir ou pensar, em nome de Jesus, segundo o poder que em nós opera. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.